Sabe qual é o maior desafio que você tem hoje na sua vida? É você acreditar que pode dar certo. Esse é o maior desafio. O seu maior desafio hoje é você aceitar que tudo que você quer para a sua vida hoje pode dar certo. Sabe por quê? Porque nós somos os maiores sabotadores e vilões da nossa história. Exatamente isso. Não existe vilão maior do que a gente mesmo. Não existe vilão maior do que o seu pensamento, do que a sua mentalidade, do que o seu subconsciente. Por isso que em todos os canais que falam sobre expansão da consciência, falam exatamente isso. Que a gente precisa trabalhar o subconsciente. Porque temos crenças limitantes. Simone, o que é uma crença limitante? É algo que está tão enraizado no teu pensamento, no teu subconsciente, na tua mentalidade, você normalizou, você ouviu isso durante toda a sua vida, de uma maneira tão forte, que você aceita ela como uma verdade absoluta. E existem verdades absolutas que a gente tem que romper com elas, porque elas não são verdades absolutas. Elas podem ser meias verdades, elas podem ser mentiras, e elas não são absolutas. Eu lembro que quando eu era nova, meu pai falava muito assim: apaga a luz que eu não sou sócio da Light. Eu ouvia muito isso. E hoje, quando eu vou apagar a luz, quando eu vejo que eu faço economia doméstica, sim, óbvio, né? Ninguém tem dinheiro aí. Deixa eu só tô tirando aqui para ver se melhora. Ninguém tem dinheiro aí jogando pro alto, né? E quando eu faço isso, eu lembro claramente dele falando que não é sócio da Light. E eu já falei, já reproduzi isso algumas vezes dentro de casa. Pra minha filha, principalmente. Filha, apaga a luz, filha, não sei o que, você não tá aí nesse cômodo. Eu não sou sócia da Light, não. E eu lembro na hora dele. Isso é uma crença limitante. Isso é uma mentalidade de escassez, sim. Isso é algo que ficou quando eu era pequenininha, na minha infância. Olha que interessante. E a gente tem que trabalhar isso. Tô falando que a gente tem que desperdiçar as coisas? Não. Mas às vezes aquela luz está ali ligada no momento que a pessoa vai voltar para aquele cômodo. Não sei, né? A gente tem que ter cuidado com isso também. A gente tem que ter cuidado com as experiências que a gente tem. Ou a forma da gente falar. Às vezes realmente é necessário apagar aquela luz, mas a forma de se falar pode ser outra. Tudo é o jeito que a gente reage, que a gente normaliza aquilo. Eu tive várias crenças limitantes e tem coisas que ainda ficam enraizadas ali na gente. E essa é uma delas, né? E eu lembro de conversas que eu já tive com a minha avó, com pessoas mais velhas que hoje nem estão mais aqui, que até hoje eu lembro, me emociono, me comove, eu volto naquela realidade. Eu tinha um tio, ele não era o meu tio de sangue, ele era o tio do meu ex-marido. E só que ele me tratava como uma sobrinha de verdade. Como eu comecei a namorar o meu ex-marido muito cedo, eu conheci meu ex-marido no final dos meus 15 anos, então eu conheci a família muito cedo, né? Eu era muito nova. E ele não tinha filhos, ele era casado e ele não tinha filhos. E o nome dele era Val, tio Val. E ele era muito carinhoso, muito carinhoso. E tem coisas que eu aprendi com ele, interessante. Ele não precisou me falar como fazer, mas o jeito dele fazer foi algo que me marcou e hoje eu sou assim também por ele. Hoje eu consigo ver isso. Eu não esqueço, a primeira vez que eu estive na casa dele, eu nunca gostei muito de suco de caju, né? E eu não sei se é coisa de idoso, eu não sei se todo mundo gosta, não sei. Eu sei que na minha casa não tinha e eu nunca gostei muito, talvez por isso minha mãe não comprava. E quando eu cheguei lá, ele falou assim pra mim: minha filha, você quer o quê? Você quer café ou você quer suco de caju? As duas coisas que eu não gostava. E eu sempre fui uma menina, eu fui criada, tipo assim, de comer de tudo, de aceitar tudo. A gente tem coisas que a gente não gosta, a gente não tá afim. A gente também tem que aceitar isso. Não tá afim, não tá afim, acabou. Hoje eu faço muito isso com meus filhos, né? Não quer comer, o que você quer comer? O que você gosta? A vida é uma só, então a gente tem que comer o que a gente gosta, né? Sem ser chato, né? Tem isso também. E eu lembro que eu falei pra ele: eu não tomo café.
Café é algo que eu não tomo mesmo. Eu gosto muito do cheiro do pó do café, mas eu não tomo café. Já experimentei e não curti, não gostei. E o suco de caju é uma coisa que não me desce legal, não curto. Se tiver só aquilo, eu até tomo, mas não é uma coisa que eu gosto. E eu lembro claramente, nos meus 15 aninhos, eu falei pra ele, tio, eu não gosto. E ele falou assim, você não gosta nem de um nem de outro? Aí olha que ele falou, o que você gosta? Aí eu falei assim, à tarde no lanche eu tomo Nescau. Naquela época eu tomava Nescau. E ele não falou mais nada. Ele ficou, eu vi que ele ficou preocupado. Eu falei, não esquenta não. Eu só vou comer aqui um pedaço de bolo. Tipo, eu me virei, eu não tava nem com fome. Mas eu vi que aquilo era algo importante para ele. Tratar uma pessoa que ele gosta bem. E eu lembro que depois de um tempo, não sei se foi um mês ou 15 dias, não sei, que eu voltei lá. Eu lembro que eu ia muito lá, num domingos à tarde, eu lembro que eu ia muito lá. E quando eu cheguei lá, o que tinha lá? Uma lata de Nescau. Aí imagina, ele já era um idoso, né? Que ele já era bem mais velho, com a esposa também. E ele comprou uma lata de Nescau para uma pessoa que ia lá eventualmente. Ela não ia, que no caso sou eu, não ia sempre lá. E tinha lá, a partir de então, uma lata de Nescau para mim. E eu aprendi, eu achei aquilo tão lindo, uma demonstração tão linda de amor, de presença, de ser genuíno, um ato tão forte, tão lindo. Eu fiquei tão feliz também, falei assim, caramba, ele fez isso por mim, sabe? Eu era nova, né? E eu achei aquilo lindo. Enfim, aquilo entrou de uma maneira no meu subconsciente, sem eu entender, que sempre quando eu recebia as pessoas, e na minha casa, quando aí depois eu passei a ter minha casa, até então eu não tinha, óbvio, eu era muito nova, eu fui ter a minha primeira casa, meu primeiro apartamento, meu mesmo, com 21 anos, e eu queria receber as pessoas da minha melhor forma, da minha melhor versão, sabendo que as pessoas gostam de comer, querendo receber bem, eu sou assim até hoje na minha vida. E eu vejo que eu aprendi com ele, com uma atitude que ele teve, eu aprendi com esse homem. Claro que tiveram milhares de outras conversas, coisas que a gente conversava, que ele me contava da vida dele, que eu achava incrível e que eu gostava de entender o jeito dele pensar, né? Ele era uma pessoa, ele foi único. Como todos nós somos únicos, ele foi um homem único. Eu via muito caráter nele, sabe? E era tricolor também, né, gente? Então era difícil não ser, tô brincando. Mas tinha isso tudo também. Enfim. E eu aprendi isso. E a gente está o tempo todo aprendendo. Eu aprendi isso nova. Assim como eu aprendi coisas mais novas ainda. Quando eu era muito novinha, criança mesmo. A minha adolescência eu aprendi isso. E a gente está o tempo todo aprendendo. Só que a grande questão é que hoje a gente já tem maturidade. A gente já está nesse rolê há um tempo. Então a gente precisa entender o que a gente vai aceitar como verdade dentro da gente, o que a gente vai aceitar na nossa vida como algo que realmente a gente tem que viver e vivenciar. Hoje eu já trato bem quem me trata bem. Eu trato com educação e respeito todas as pessoas, porque eu sou assim. Mas hoje eu não faço além por quem não merece. E se eu ver em algum momento que eu estou fazendo algo por alguém e essa pessoa não está valorizando, não da maneira que eu quero, mas valorizando de uma maneira natural e real, de uma maneira simples, de uma maneira singela, se a pessoa não é leal comigo, eu me afasto, naturalmente. Antes não, eu iria insistir, ia querer entender, sabe? Hoje não, porque a maturidade nos leva para esse ponto. Então que hoje você venha refletir um pouco pelo que você está vivendo e passando, quem você é, como as pessoas são com você. Hoje eu não permito que pessoas que não me tratem no nível que o tio Val me tratou, fiquem na minha vida. Simples assim. Porque eu entendi que eu mereço muito mais, eu mereço melhor, que eu sou amada, que as pessoas que estão comigo, elas querem estar comigo genuinamente. Tá entendendo isso? Tô me fazendo entender que às vezes tem pessoas que estão na sua vida por interesse, pelo que você pode proporcionar. Às vezes as pessoas estão na tua vida porque elas não gostam de você, mas elas têm inveja de você. E inveja é uma coisa muito real. Eu já vivenciei também casos de inveja na minha vida, que coisas aconteceram na hora, que eu falei assim, gente, que energia pesada dessa pessoa. Eu não preciso ficar perto disso. Eu normalizei me amar primeiro.
E às vezes a gente acha que se amar primeiro é ser egoísta, e não é. É ter amor próprio, ter respeito pelo que a gente é e aceitar de uma forma plena aquilo. Isso é se amar primeiro, e não é ser egoísta. É se cuidar, se proteger, se blindar. Se você não teve um tio Val na sua vida, que você abra porta e energia para que isso aconteça. Porque existem tios por aí, Val. Existe. Às vezes a gente ainda não passou pela tua vida, mas existe, assim como passou pela minha. E ele nem era meu tio de sangue. E meus tios de sangue nem fizeram isso que ele fez por mim. E ele me marcou. Tanto é que às vezes eu lembro de coisas que ele falava. Muito doido isso, né? Mas por quê? Porque ficou no meu subconsciente. Tudo fica registrado ali. E às vezes fica registrado coisas também que a gente nem sabe de onde veio, nem sabe de onde vem aquilo e tá ali martelando. E será que é uma coisa boa que tá ali martelando? Será que é uma coisa produtiva que tá ali na tua cabeça? Por um outro lado, eu já me relacionei com pessoas desde nova na minha vida que eram pessoas que eu via que não tinham controle financeiro, não tinha controle emocional, que comprava por impulso. E até hoje eu vejo que essas pessoas são assim. E eu já fui essa pessoa porque eu vivenciei desde nova isso. Só que eu tive entendimento de ver que eu não preciso viver assim. Eu não preciso comprar por impulso, eu não preciso viver por impulso, eu não preciso gastar por carência, como eu vejo essas pessoas fazendo isso. E hoje eu não aceito isso. Hoje eu tenho responsabilidade financeira. Você é pão dura, Simone? Não. Eu amo o dinheiro e uso ele da melhor maneira possível. A gente tem que entender isso também. Isso tudo vem do subconsciente, isso tudo vem de se conhecer, isso tudo vem da gente tentar ser a nossa melhor versão todos os dias. Então, o que você viveu na sua infância, na sua adolescência? O que essas pessoas da sua base, que a nossa infância, principalmente a infância, né? Os estudos dizem que é até os 6 anos, 7 anos, né? É a nossa base. E dali vai ser formado, gerado um ser humano, né? O que você aprendeu, vivenciou? O que você ouviu e normalizou? Eu não sei, eu tô falando aqui, tô jogando aqui coisas que eu vivenciei. Mas o que você normalizou? Eu também tive um avô, ele não era meu avô de sangue, ele era padrasto do meu pai, né? Foi o segundo casamento da minha avó, que ela ficou com ele até ele falecer. E eu tenho uma história muito louca para contar em relação a isso. Ele vivia miseravelmente com a minha avó. Ele guardava todo o dinheiro que ele tinha. Eles não viviam miseravelmente na pobreza, porque minha avó sempre, a casa da minha avó tinha tudo, eu lembro claramente, eu ficava com a minha avó e a casa dela tinha tudo, tinha conforto, tinha tudo direito dentro de casa. Só que ele era um homem que ele vivia miseravelmente. Ele não gastava com absolutamente nada, ele não se presenteava e nem presenteava minha avó. Eu lembro que tudo para ele era muito custoso, muito caro. E naquela época eu era muito novinha, eu achava que era porque ele não podia, porque ele não tinha condições financeiras. E o grande lance foi quando ele faleceu. Ele tinha uma oficina na parte de trás da casa deles. Uma oficina que era uma oficina não que ele trabalhava para outras pessoas. Eu acho que ele gostava de ter essa oficina para as coisinhas dele, para consertar as coisas dele, que era uma oficina mesmo, de verdade. Tinha potes com coisas, tinha máquinas, uma oficina de verdade. E nessa oficina a gente encontrou, os tios e tias encontraram potes. Gente, é muito surreal o que eu vou falar agora. Eles encontraram potes de dinheiro novinhos. Células de réis, reais, cruzeiro, ou seja, coisa muito antiga. Notas, cédulas novinhas. Ou seja, aquele homem ele tinha muito dinheiro guardado e ele não usou nada. Potes e potes de moedas, muitas moedas.
cédulas, muitas cédulas. Eu lembro que eu vi aquilo, era um pote de vidros guardados, assim, nessa oficina que só ele tinha chave, só ele entrava, só ele mexia. E, e ele foi, não usou esse dinheiro da melhor maneira, não viveu com qualidade de vida, ele não teve nada. Ele optou por ser daquela maneira. Eu não sei quais foram as crenças limitantes dele. Talvez ele cresceu ouvindo que tinha que economizar, que tinha que guardar dinheiro e ele guardou. Só que ele só guardou. Ele não guardou para fazer uma viagem, ele não guardou para levar a esposa dele num lugar legal, ele não guardou para comprar uma roupa nova, ele não guardou para ele não guardou para os filhos dele, para os netos, porque aquilo se perdeu que não tinha mais validade. Você entende como as crenças limitantes podem destruir a vida de alguém? Aquilo também me fez refletir muito, sabe? Porque ele poderia ter vivido uma vida incrível com a minha avó. Era o segundo casamento dos dois. Eles poderiam ter vivido de uma maneira linda. Mas não. Ele escolheu guardar e viver na miséria. Não fazer nada com aquilo. Ele só teve a primeira ideia, guardar. Mas a gente tem que guardar com uma finalidade, para um bem maior, para um objetivo melhor e maior. Mas ele não. E eu lembro que quando ele ficou doente, a família toda se reuniu para ajudar financeiramente com exames, remédios, aquela coisa, e ele tinha grana. Gente, vocês não têm noção de tantos potes e potes que depois os meus tios acharam de dinheiro. De anos e anos e anos de mudança de moedas, sabe? Era real, era réis, era cruzeiro, cruzado novo, cruzado velho, tinha bolos e bolos e bolos, era muita grana. Muito doido contar isso, né? Mas foi a crença limitante que destruiu ele. Por isso é tão importante essa pegada da crença limitante. O que está te limitando hoje? O que você pode fazer para ser sua melhor versão? Como você pode usar o dinheiro? Quando eu falo, e eu acho muito louco, quando eu falo para as pessoas que eu amo o dinheiro, todo mundo, nossa, isso não é de Deus não, Simone. Porque o dinheiro é a causa de todos os males. Não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Ele amou o dinheiro de uma maneira. Aquele dinheiro foi o Deus da vida dele que destruiu ele, que não fez com que ele vivesse em abundância. Quando eu falo que eu amo o dinheiro, eu amo o que o dinheiro pode me proporcionar. Porque o dinheiro bem empregado, ele nos proporciona coisas boas. Quando a gente trabalha e fica feliz porque recebeu um valor, porque eu vou fazer o melhor com aquilo, eu vou ter qualidade de vida com meus filhos, eu vou poder proporcionar alguma coisa melhor, porque é uma bênção. Eu vejo o dinheiro como uma bênção, como algo abençoador, que eu posso abençoar a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida dos meus amigos que eu tiver perto, que eu ver que está precisando de algo. Isso sim é uma bênção. Tudo é a maneira que a gente enxerga, sabe? Ele teve amor ao dinheiro de uma maneira que destruiu ele. Eu tenho amor ao dinheiro para gastar ele, para usar ele da melhor maneira e querer que ele volte mais e mais e mais para que eu venha usá-lo mais para ser aquele círculo, sabe? Que a gente vai usando, recebendo, ajudando e tendo mais. E aquela coisa gostosa de se viver. Viver curtindo o processo. Então, como hoje você está vivendo o teu processo? Não sei se é o dinheiro, não sei se é o amor, não sei se são experiências de viagem, eu não sei se são experiências pessoais de relacionamento com amigos, ou se você está tendo muitos inimigos, mais do que amigos. Que às vezes a gente nem procura um inimigo e ele vem, né? A gente nem entende. Que história é essa? A gente vê que é até espiritual. Mas seja a sua melhor versão com todo mundo, até por aqueles que perseguem você. Porque eles vão cansar. Eles vão cansar, vai chegar uma hora que não vai dar, eles vão cansar. Tem duas pessoas na minha vida que elas me perseguem de uma maneira que elas já estão, eu vejo que elas estão cansadas, que elas não estão conseguindo, porque eu não vou me abater e nem vou me igualar. Isso é muito legal também, vivenciar isso, porque a gente sabe quem a gente é. Por isso é tão importante estudar o autoconhecimento, o autoconceito, o subconsciente, para a gente entender. Isso tudo que eu conto aqui nos vídeos que eu vivenciei desde a minha infância, isso tudo vem pra gente aprender, pra gente te dar ideias que
Tudo a gente passa, todo mundo tem histórias para contar, todo mundo vivenciou alguma coisa. Eu tô contando as minhas histórias. Agora eu tenho certeza que se você sentar aqui comigo e me contar suas histórias, que você já viveu, coisas engraçadas, coisas tristes, coisas assustadoras, todo mundo tem história. Às vezes são detalhes, fragmentos que a gente fala, caramba, eu vivi isso, olha. E ficou alguma coisa disso no teu subconsciente. Aí que a gente começa a aprender. A gente vai ressignificar isso pro bem ou pro mal. Isso que a gente viveu vai ser pro bem ou pro mal. A gente já foi trouxa, na mão de namorado, a gente já fez coisas que a gente não tinha que fazer, aqueles que tinham que fazer pela gente. Todo mundo já viveu isso. Mas a gente aprendeu. E como que a gente vai ressignificar isso? Esse é o lance. É como a gente vai ressignificar para ser melhor hoje. Quem a gente vai ser melhor hoje? O que a gente vai vivenciar para ser a nossa melhor versão? Esse é o lance, essa é a parada. Entende? Você pode ser a sua melhor versão. Você pode tratar suas crenças limitantes para fazer com que elas sejam lembranças do que você vivenciou e o que você não precisa normalizar, porque você é a sua melhor versão. Você está trabalhando para ser a sua melhor versão. Nós estamos aqui evoluindo juntos. Eu não estou acima de ninguém e não tem ninguém acima de mim também. Estamos juntos nessa grande comunidade que por um acaso é no YouTube, poderia ser pessoalmente, mas é no YouTube. Por quê? Porque hoje o mundo está assim, globalizado. Estamos unidos, estamos conectados nessa rede, nessa energia. Estamos conectados a isso. Ontem eu vi um vídeo no Instagram, muito engraçado o vídeo. Essas coisas bizarras que a gente vê, que a gente fala assim, gente, como que o algoritmo trouxe isso pra gente? Porque não tem porquê, eu não compartilho com isso. Aí eu fui ver os comentários, eu adoro ver os comentários, né? Aí tinha um cara que botou assim, queridos, realmente o algoritmo nos uniu novamente. Porque é aquilo, tem coisas que unem ali as pessoas e a gente acha tão bizarro ver aquilo que a gente começa a rir, achar engraçado. De coisas bobas que a gente vê, né? E que as pessoas vivem isso, que as pessoas fazem, que a gente não imagina, que é tão fora da nossa bolha, que a gente não imagina que as pessoas fazem aquilo. E os comentários foram hilários, sabe? Eu adoro ouvir os comentários, porque é muito engraçado, né? Mas enfim, às vezes, e é o que aconteceu, queridos. Estamos aqui unidos nessa comunidade, nesse canal que se chama Restaurar-se. Por quê? Porque estamos em processo de restauração. De quê, Simone? De todas as coisas. Estamos aqui em processo de restauração. Estamos transformando e trabalhando a nossa mente, a nossa mentalidade. Gente, passou aqui 3 carros de polícia. Deixa eu contar uma coisa. Hoje o vídeo vai ficar imenso. Hoje eu quero papo. O que aconteceu? Anteontem teve o jogo do Fluminense, né? Muito doido, gente. Tem coisas que... E assim, eu não sei se o Brasil todo tá assim, mas o Rio de Janeiro tá. O que aconteceu? Eu tava já deitada, foi terça-feira. Eu tava deitada já e eu escutei uma gritaria. Falar, gente, já teve jogo, não tá tendo outro jogo, por que essa gritaria? Porque às vezes a gente escuta vizinho gritando, fogos, aqui é assim, pelo menos, né? E a gente sabe que é jogo, né? É algum jogo que tá rolando. Só que já tinha tido jogo. E a gritaria comentou. E como o meu quarto fica para a parte de fora do condomínio, né? Eu abri a janela, fui olhar. Imagina a cena, 3 vizinhos meus com faca na mão. Olha a cena. Com faca na mão, correndo atrás de um cara magrelo, feio, mas feio, bichinho. Ele invadiu o meu condomínio, pulou. Aí na saída, assim, da portaria, tem aquele corrimão de alumínio grande assim, né, que a gente desce. O bicho arrancou aquilo, jogou do lado de fora e tava pulando o muro. E eu acho que os vizinhos viram pelas câmeras e correram atrás dele para bater nele. Foi aquela confusão. Imagina, um monte de homem já trabalhador, no horário quase dormindo, né, para trabalhar no dia seguinte, ter que correr atrás de vagabundo. Aí a gente foi descobrir que era um cracudo. E eu tenho visto mais carros de polícia passar aqui no meu bairro, ou seja, tá tendo muito vício. As pessoas estão viciadas em crack, estão roubando tudo que vê, roubando maçaneta de carro, estão roubando tudo. Encontra alguma coisa, fio no poste. E ele estava tentando roubar, como meu portão é eletrônico, né? Ele estava tentando roubar a caixinha eletrônica do portão lá de casa, do condomínio. É um condomínio pequeno de apartamentos. E
e pegaram ele, a polícia pegou, né? Óbvio, com a ajuda dos moradores lá que correram atrás. Mas eu fiquei refletindo sobre isso, sobre as crenças desse ser humano que se levou a usar crack e normalizou assaltar condomínios pequenos, assaltar sem, sem querer entender porque aquilo custou um valor para aquelas pessoas. O condomínio é pago todo mês, a custos, a manutenção, e ele é viciado. Qual o vício que a gente está tendo hoje? Às vezes a gente não é viciado com crack, mas a gente está tendo um vício da fofoca, da má conversação, da pornografia. Qual outro vício que a gente escuta muitas pessoas falarem? Vício da internet, de ficar no celular o tempo todo ali. Vício, gente, vício. O vício destrói o ser humano. E são crenças sabotadoras que estão ali contaminando o subconsciente. Você entende que tudo isso está ali contaminando o subconsciente? Quando a gente trabalha isso daqui, tudo flui. É isso. Eu contei um caso bizarro que aconteceu, que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Porque eu moro num lado do bairro onde eu moro, que eu já falei que é na Baixada Fluminense, em Nilópolis, e é um bairro que ele é dividido, né? Tem dois lados o meu bairro. E um lado é mais comercial e o lado que eu moro é bem residencial, então é bem tranquilo. A gente nunca foi de escutar essas coisas de assalto, de coisas assim, e chegou aqui. E para você ter uma ideia, é o menor bairro da Baixada, porque é muito pequenininho. As pessoas se conhecem, a gente se conhece, sim, sabe, a gente se conhece, é de tão pequeno que é aqui. É como se fosse cidade pequena, sabe, de interior, tipo isso, é muito pequenininho aqui. Então, o que está acontecendo com a humanidade? Em que ponto a gente está permitindo se chegar? Qual foi a realidade de vida daquele cara que fez aquilo? Qual a história de vida dele? Eu procuro pensar sempre na história da vida dele, para ele se permitir a entrar nesse ponto de vício. Cuidado com o que você é, com o que você tem. Gente, esse vídeo vai dar meia hora. Eu nunca fiz um vídeo de meia hora. Eu não vou nem postar ele hoje. Eu já gravei outros, vou deixar pra postar amanhã. Que amanhã também é feriado aqui no bairro. E, naturalmente, eu vou fazer algumas coisas com a minha filha. Mas, assim, cuidado com o que você é, com o que você escuta, com o que você vive, com o que você come, com o que você bebe, com o que você usa. Cuidado. Cuidado com o que você usa. É recreativo? Cuidado. Quem usa está entendendo o que eu tô falando. Cuidado. Cuidado com o seu templo. Seu corpo é um templo sagrado. Cuidado. Não se permita se contaminar com os manjares do mundo. Cuidado. A gente precisa ter esse cuidado. Normalizar o autoconceito, o autoamor, o cuidado, o amor próprio. Precisamos ter esse cuidado. Não relativize isso. Não brinque com a coisa mais importante que é você. Cuidado hoje. Esse vídeo ficou longo, mas se está longo também é porque, como eu oro para Deus direcionar as pessoas certas que precisam ver isso vão estar aqui. Eu já te agradeço por você estar aqui também. E que Deus te abençoe poderosamente. E que infinitas bênçãos aconteçam, que haja uma revolução e uma evolução da sua mente hoje. Que você venha estudar, ler, ouvir, ver coisas que venham te contagiar de uma maneira positiva para o teu crescimento. Cuidado com as crenças limitantes. Cuidado com os sabotadores dos pensamentos da sua alma. Isso é muito real. Beijo.